Olá, bem-vindos. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que está relacionada diretamente com a situação política e jurídica de Bolsonaro, mas que a grande mídia, o jornalismo televisivo e impresso, assim como os portais de notícias e as redes sociais e digitais, na maior parte das vezes não tratam adequadamente, minimizam ou negligenciam. Trata-se de saber, ao fim e ao cabo, o que Bolsonaro e o bolsonarismo representam para o Brasil. Adianto, porém, que não quero aqui especular acerca da provável e iminente prisão de Bolsonaro, até porque sobre isso existem fartas e robustas provas que já foram coligidas e apresentadas pelos acusadores. Também não quero aqui, nesse momento, especular acerca dos motivos, das razões que muito provavelmente levarão Bolsonaro à prisão. Quero sim tratar justamente desta questão enunciada há pouco, ou seja, o que Bolsonaro e o bolsonarismo representam para o Brasil. Para melhor respondermos a essa questão, acredito eu, ser necessário respondermos antes a uma outra pergunta. O que explica a ascensão política de Bolsonaro? Ou seja, como foi possível a um deputado federal, a um político de carreira, com 28 anos de exercício, pretender lançar-se candidato à presidência sem ter aprovado sequer durante esse longo tempo que permaneceu como deputado federal, sequer ter aprovado um projeto de relevância ou de importância para a sociedade brasileira. No meu entendimento, o que explica isso diz respeito ao fato de que a sociedade brasileira é estruturalmente autoritária, guarda profunda relação ainda com estruturas autoritárias, ou seja, há ainda resquícios, resíduos autoritários na nossa sociedade, que são resíduos da ditadura militar e ainda da escravidão. Ou seja, é por conta do fato de que existem ainda elementos autoritários na sociedade brasileira, é por conta do fato de que a sociedade brasileira é profundamente desigual do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. É uma sociedade, eu diria, não só desigual, autoritária, mas também excludente, que condena milhões de brasileiros à fome, à pobreza e ao desemprego. A crise que se abateu sobre o Brasil, isto é, a crise capitalista que ecoou, reverberou aqui no Brasil a partir de 2014, tornou possível, no meu entendimento, ao povo brasileiro encontrar uma figura que pudesse catalisar e, ao mesmo tempo, representar os seus interesses. Mas a figura de Bolsonaro é uma figura, eu diria, complexa sob esse ponto de vista, porque ao mesmo tempo que ele goza de popularidade, a bem da verdade, ele usa da massa, isto é, do povo,
para poder alcançar ou então conquistar o poder. Ou seja, o populismo de direita de Bolsonaro é, na verdade, um instrumento de persuasão política útil para as elites manipularem, sobretudo, as classes médias e uma fração importante também das classes populares em benefício dos seus próprios interesses. Ou seja, quem é que representa as elites? Quem é que, do ponto de vista político, defende os interesses econômicos das elites? Ora, apresenta-se nesse sentido, ou desde 2018, apresentou-se nesse sentido a figura de Bolsonaro, porque as elites perceberam um certo desencanto da velha política e Bolsonaro, pasmem, embora sendo um político de carreira, ele se apresentava como um outsider, isto é, como alguém que era contra o sistema político. O discurso de antissistema, na verdade, não passava e não passa de uma figura de retórica para iludir, ludibriar o eleitorado brasileiro. Entretanto, apesar de tudo, Bolsonaro conseguiu se eleger e governou o Brasil durante 4 anos. Porém, não conseguiu se reeleger, porque uma boa parte da sociedade brasileira deu-se conta de que Bolsonaro estava, de fato, blefando, ou melhor dizendo, atuando em favor dos mais ricos, em prejuízo dos mais pobres. O empresariado do agronegócio, que é um setor retrógrado da sociedade brasileira, assim como uma fração importante do mercado financeiro, apoiou Bolsonaro e continua apoiando. Mas bem sabemos que a situação política ou o futuro político de Bolsonaro é incerto e há, digamos assim, uma grande expectativa de uma boa parte ou de uma grande parte da sociedade brasileira para ver Bolsonaro, enfim, preso pelos crimes que cometeu contra o Estado brasileiro, contra o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, e contra a própria sociedade, contra os interesses econômicos da sociedade brasileira. Mas nós precisamos responder à pergunta inicial: o que Bolsonaro e o bolsonarismo de fato representam para a sociedade brasileira? Se é que nós queremos de fato combater o bolsonarismo e derrotá-lo no plano ou no terreno político. No meu entender, Bolsonaro e o bolsonarismo representam o que há de mais atrasado, retrógrado, do ponto de vista político e também do ponto de vista, eu diria, ideológico. O bolsonarismo não passa de um movimento ideológico, um movimento antipolítico,
porque se serve da política para, enfim, destruir os instrumentos, os mecanismos políticos, sobretudo os mecanismos democráticos. É um movimento de extrema direita, portanto, ultraconservador, que preconiza, propõe o retorno da ditadura, do regime autoritário, Bolsonaro e o bolsonarismo representam, portanto, uma ameaça ao próprio Estado democrático de direito, uma ameaça à própria democracia e às instituições democráticas. O bolsonarismo, capitaneado por Bolsonaro, representa o retorno a formas de vida não civilizadas. Ou seja, o bolsonarismo não só defende por palavras, mas por ações, o fim dos direitos humanos, o fim de programas sociais, de políticas públicas de inclusão social. O bolsonarismo sobrevive porque se apoia, se ampara, se utiliza do discurso do ódio, do ressentimento, do medo, porque representa os interesses das elites econômicas que sempre desprezaram e odiaram o povo brasileiro. Então, o bolsonarismo é, no meu entender, um movimento ideológico que precisa ser combatido, porque é, entre aspas, um inimigo interno, um inimigo da nação brasileira. Como nós podemos agora perceber, pelos recentes fatos, um membro da família Bolsonaro encontra-se nos Estados Unidos, conspirando e tramando contra os interesses nacionais, contra a soberania nacional, o que denota que o bolsonarismo não existe para elevar o Brasil a uma condição social e econômica melhor. O bolsonarismo existe para defender os interesses da família ou do clã Bolsonaro e de um setor muito restrito da sociedade. E nesse sentido, setores da classe média e também uma parcela da classe trabalhadora é sistematicamente vítima de uma ilusão política, vítima da manipulação política, que se dá, sobretudo, através das redes sociais, que, nesse caso, são redes de desinformação que fazem circular falsas notícias, distorcendo fatos, distorcendo ideias em favor de um projeto político autoritário de Bolsonaro e de seu clã. Ou melhor dizendo, o bolsonarismo é um movimento de extrema-direita que flerta com o neofascismo e, por isso, nós devemos
empreender uma luta no campo político a fim de defendermos não só a democracia, mas também a vida civilizada. Curioso é que deputados, senadores, políticos bolsonaristas se servem dos mecanismos, dos instrumentos democráticos para se alçarem ao poder político e depois esbravejam, vociferam contra a democracia, contra os direitos humanos, contra toda e qualquer restrição, limitação à suposta liberdade de expressão. Imaginam eles que liberdade de expressão, né, não tem limites. A liberdade de agressão faria parte, nesse caso, da liberdade de expressão. Nós, porém, bem sabemos que, no caso brasileiro, a liberdade de expressão ela não é absoluta, ela é limitada. E, por isso, ninguém tem o direito de difamar, de injuriar ou de macular a imagem de quem quer que seja. No campo político, o bolsonarismo atua muitas vezes nesse sentido, assim como também nas plataformas digitais. Por isso, a pergunta enunciada no começo, né, tem aqui grande relevância, eu diria, grande importância. Se não quisermos retroceder historicamente, nós devemos compreender melhor o que é o bolsonarismo e quem é Bolsonaro e seu clã. Por isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like ou de compartilhá-lo entre seus amigos e conhecidos. Se não se inscreveu ainda nesse canal, inscreva-se para receber as novas notificações. Então, até lá.